Boa tarde. Meu nome é Hélio Primo, sou diretor e coordenador de clínica médica da rede Hospital Casa. Quero agradecer à FISO o convite para participar do evento Segurança no Sistema de Saúde. Agradecer também a presença do Dr. Alfredo Guaris, que eu conheço de longa data, consultor de risco, cirurgião geral e oncológico da rede Hospital Casa e da Rede DOR, e o Dr. Fernando Paragó, diretor corporativo médico na ProSaúde. A Organização Mundial de Saúde define a segurança do paciente como a ausência ou redução a um nível aceitável do risco de sofrer danos desnecessários no curso dos cuidados de saúde. Em 1999, o relatório Errar é Humano, Construir um Sistema de Saúde Mais Seguro, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, concluiu que a atividade de atendimento especializado não era uma prática infalível e que havia maior probabilidade de causar efeitos adversos. Para reduzir os danos do sistema de cuidados de saúde, os países desenvolvidos concentraram seu interesse nos cidadãos a partir dos primeiros anos do século XXI. Todas as estratégias de modernização terão como objetivo melhorar a qualidade do atendimento. Neste contexto, a segurança do paciente é um componente-chave da qualidade assistencial. Eu quero, nesse momento, passar a palavra ao professor Alfredo Guaris para as considerações. Bom, muito obrigado, Hélio. Muito obrigado ao Paraguai de estar junto aqui. Obrigado à Rede Casa de estar proporcionando esse espaço importante aqui nesse congresso, que, sem dúvida nenhuma, é o mais importante congresso de gestão que nós temos aqui no Brasil sobre saúde. Bom, a segurança, para a gente poder definir, eu separo um espaço entre dois acidentes. Você tem um acidente A, tem um acidente B, esse espaço a gente diz que é um espaço seguro. Eu ficamos há muitos anos na Força Aérea Brasileira, depois de um tempo longo no INCA, e lá eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver com pilotos, e Fernando Paraguai foi meu colega lá de Força Aérea do Galeão, e a gente fez um trabalho usando muito da ferramenta que se usa na aviação em termos de segurança. Pessoas vão perguntar, bom, e agora essa cantora famosa, importante, que morre num acidente aéreo, como é que você explica se você fala é uma coisa tão segura? Primeiro tipo de aeronave, nós não sabemos ainda a causa exata desse acidente, demora-se tempo, 6 meses a 1 ano é o tempo médio de investigação de um acidente aéreo. Mas se nós formos olhar o número de mortes que ocorrem por ano decorrente de acidente aéreo e eventos adversos que ocorrem em pessoas que recorrem ao sistema de saúde, é absolutamente enorme a diferença. É muito, muito mais seguro você viajar de avião do que entrar num hospital para fazer qualquer procedimento. Então, o hospital é inseguro? Não. O hospital tem características e, num custo de gestão como o nosso, o que a gente pode fazer para melhorar a segurança do paciente? Fernando Paraguai, sem dúvida nenhuma, que está fazendo uma missão muito importante, muito interessante para a ProSaúde, vai falar, e a gente vai procurar aqui de uma maneira bem resumida para que a gente possa conversar e trocar ideias. O que nós fizemos nesses anos todos? Nós fizemos ferramentas, normas, acreditação, uma série de medidas muito importantes, mas nada é melhor do que treinar as pessoas, treinamento técnico, simulação realística e, principalmente, trabalhar em equipe. No sistema de saúde, uma enorme dificuldade de trabalhar em equipe. O rodízio dos profissionais de saúde, principalmente técnico de enfermagem, é um absurdo. O técnico de enfermagem representa 80% a 90% da mão de obra dos trabalhadores da saúde. E os técnicos de enfermagem, é raro você encontrar um técnico de enfermagem que fique 10, 15 anos na missão. Eles não gostam, eles não aguentam. O salário não é convidativo, não há treinamento. Então, há necessidade, a primeira coisa, é discutir que tipo de trabalhador nós queremos para a saúde. Essa é uma questão que depende de gestão, depende de uma gestão de todos, não é isoladamente. E a saúde é um processo em que nós envolvemos várias pessoas. E o comandante numa sala de cirurgia? Qual é o piloto dentro de uma sala de cirurgia? Eu não sei se é o cirurgião, não sei se é o anestesista, não sei se é a circulante de sala. Então, o que a gente está fazendo em relação a utilizar as ferramentas da aviação para a saúde, levando o contexto que o ambiente de saúde que é bastante diferente do ambiente da aviação. O número de eventos adversos que ocorre num paciente internado é enorme. Passe 10 dias no hospital e veja quantas anormalidades vão ocorrer.
a imensa maioria dessas anormalidades, a imensa, não vai acontecer nada. E como não aconteceu nada, muitas pessoas acham que não houve erro. Erro é o diferente do certo, que é totalmente diferente do dano. Então, quando o paciente cai, quebra uma perna, fratura um crânio, quando uma compressa é esquecida no abdômen, quando há uma infecção é absolutamente evitável, por exemplo, catéter vesical ficado mais do que tempo numa cirurgia eletiva, isso sai muito, muito mais caro. Então, o investimento na segurança deveria ser uma prioridade número um. Na Força Aérea Brasileira, ao lado do comando da Força Aérea, está o Gabinete de Segurança de Voo. Nas companhias aéreas é a mesma coisa. E o Conselho Federal de Medicina, há muitos anos, já criou a necessidade para que os hospitais tivessem núcleo de segurança. E a imensa maioria dos hospitais do Brasil não tem núcleo de segurança. O núcleo de segurança é uma ferramenta obrigatória, assim como a notificação de eventos adversos. Porque nós temos em torno de 300 anormalidades para termos 30 acidentes para ter uma lesão grave. Então, se a gente estudasse aquelas 300 em que você não tem perda de vida, não tem perda de material, sairia muito, muito mais barato e a gente evitaria ou uns 29 acidentes muito graves ou uma fatalidade. Então, isso precisa ser mudado. Na aviação, a partir de 1977, depois do acidente de Tenerife, começa a se pensar numa ferramenta chamada CRM, que é Cockpit Resource Management. Ele muda de nome agora, é Company Resource Management, mas sempre CRM. E essa ferramenta discute comunicação, relação interpessoal, tomada de decisão, gerenciamento do erro e cultura justa. Exatamente todos os fatores que ocorrem na aviação são os mesmos fatores que ocorrem na medicina. Nós fizemos o treinamento, o Paraguai foi um dos nossos colaboradores iniciais, eu e Felipe Quero tivemos um livro a respeito disso, e nós já estamos com mais de 2.000 pessoas treinadas. Tivemos experiência tanto em hospitais civis como militares. Isso é coisa importante. A gente discute cultura de segurança, nós não discutimos a cultura da organização. Um treinamento feito num determinado, por exemplo, na Força Aérea, onde é que eu fiquei meus 15 anos no Hospital do Galeão. É um hospital diferente do Hospital Central da Aeronáutica, da mesma força. E o do curso que eu dei na Marinha é outra coisa diferente. Isso vale também para hospitais públicos. Os hospitais públicos são diferentes, assim como os hospitais privados. Mas a cultura de segurança é a mesma. Nós não podemos mudar a cultura de segurança. Então, há uma tendência às pessoas ao copy and paste, achar que eu comprar um produto, um pacote, e vou enfiar pela goela das pessoas. Isso não vai funcionar. Então, esse treinamento precisa ser customizado. E outra coisa importante que a gente está tendo uma oportunidade ímpar, nós estamos no ensino. Nós estamos atualmente dando esse treinamento para a Faculdade de Medicina de Vassouras e para a minha UFRJ. Isso está sendo uma experiência fantástica. Desde o começo, o estudante de medicina começa a ter essa exposição. Mas o treinamento hospitalar tem que ficar bem claro, é multidisciplinar. Eu tenho que ter enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, administrativo. Eu tenho que treinar o time. E treinar o time não é dar aula, é fazer exercícios, é num processo lento, que tem que ser recertificado. Não adianta fazer um ano e só fazer daqui a 10 anos depois, exatamente como se usa em ATLS e SLS que a gente faz. Outra coisa que eu acho que é fundamental ficar bem claro é que tem que ter na organização o papel do diretor médico, diretor clínico do hospital. Isso está bem definido pelo Conselho Federal de Medicina e pelos CRMs. É uma figura ímpar nesse processo como um todo. Eu acho que eu vou terminar por aqui para sobrar mais tempo para a gente conversar. E é um resumo que nós acreditamos que é uma ferramenta das diversas que existem para melhorar a segurança e, principalmente, para mitigar o erro. Porque uma coisa é erro, outra coisa é dano. Eu posso ter feito alguma coisa errada e não se percebe o dano. E as pessoas acham que, por isso, não houve erro. Muito obrigado pelo convite, pela essa participação inicial. Obrigado, Hélio. Abraço. Obrigado a você. Doutor Fernando Paraguai. Bom, boa tarde. Eu também gostaria de agradecer imensamente aí a oportunidade de estar participando aqui da FISWeek.
né, a Rede Casa, o doutor Alfredo, o doutor Josier. O convite é uma honra poder trazer um pouco da nossa experiência. Eu vou tentar fazer um link com tudo que o doutor Alfredo já comentou aqui na colocação dele, com o dia a dia, talvez, na prática de um gestor que trabalha numa instituição. Eu trabalho numa instituição que é a ProSaúde, uma entidade beneficente de administração hospitalar, que administra hospitais de várias formas, hospitais próprios, hospitais de terceiros, Brasil afora, em 11 estados no Brasil. Então, encontrando culturas diferentes, né, como o doutor Alfredo falou, e precisando estabelecer um parâmetro de segurança, né, um padrão, um perfil, uma régua de segurança para que essas entidades e esses estabelecimentos de saúde possam atuar com segurança. De forma nenhuma, né, o doutor Hélio já colocou aí do início da grande discussão na virada do século sobre o erro e sobre a falha do sistema de saúde, aprendemos e andamos muito aí nesses 21 anos, 22 anos do relatório Errar é Humano, né? Inicialmente apoiados em algumas experiências, o doutor Alfredo citou o exemplo da aviação, né? Eu também estudei muito isso no início, com a ajuda, aprendi muito com o doutor Alfredo sobre como esses modelos de atividades de risco, né, como a aviação, e aí poderíamos citar outros, indústria do petróleo, plataformas de petróleo, né? Hoje o protocolo de Londres que a gente utiliza para avaliar nossos eventos adversos, ele vem do incidente da plataforma lá na Inglaterra, né? Do incêndio na plataforma da Inglaterra. Então, a gente aprendeu muito inicialmente apoiado em outras experiências, mas como o doutor Alfredo perfeitamente colocou, nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes, a variabilidade, né, na nossa atividade profissional, né, nos estabelecimentos de saúde, ela é maior do que nessas outras indústrias de alto risco, indústria nuclear, né, petróleo, aviação, e essa variabilidade até certo ponto é que garante alguns resultados, né? O doutor, me fugiu aqui o nome dele agora, mas um grande escritor sobre segurança do paciente, tem um livro chamado sobre estratégias de segurança do paciente no mundo real. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E ele fala o seguinte, que a variabilidade ela é eventualmente necessária no processo de um estabelecimento de saúde. Ela é que garante o resultado. A gente, às vezes, olha para aquele evento que deu errado, né? Tivemos 10 eventos, um deu errado. Os outros 9, eles variaram sem ter dado errado. Então, por isso o doutor Alfredo fala que é importante ver quais foram essas variações e quais delas levam ao desfecho desfavorável, quais são aquelas que a gente precisa priorizar para agir, para que a gente também não ingesse demais a nossa atividade profissional. Diferente da aviação, a gente pode dizer, olha, eu até tive recentemente, ia para Curitiba, num voo, e tinha uma reunião muito importante às 11 horas da manhã e saí bem cedo, o voo era 6h50, tinha tempo de sobra para a reunião. E já tínhamos feito o embarque e precisamos sair porque a aeronave, provavelmente no checklist, que é um procedimento de segurança, alguma não conformidade foi detectada e não teve voo, e acabou não teve voo. A reunião era super importante, tinha uma questão de cartório, porque era uma assembleia, e um abraço, você não vai voar. Na saúde, eventualmente, não é assim. A gente tem um paciente que chega na nossa emergência, que precisa ter uma intervenção cirúrgica para restabelecer a sua condição de forma emergente, para equilibrar, para restabelecer seus sinais vitais, para ressuscitar esse paciente, e posso não ter alguma condição e eu vou ter que fazer a cirurgia do mesmo jeito. Então, essa variabilidade, a capacidade de variar, ela é importante para o sistema de saúde, para que ele continue dando resultados positivos, e isso precisa ser considerado quando a gente fala na aplicabilidade prática das questões de segurança numa rede, no sistema de saúde. Acho que evoluímos muito a partir da portaria, né? O doutor Alfredo falou algumas coisas já a respeito, da portaria 529, que veio aí com hiato grande, né? Saiu só em 2013, mas é a nossa base legal para construirmos nossos processos de qualidade de segurança do paciente. Então, as elaborações de protocolo, embora nem todos os pacientes tenham núcleos, conforme foi determinado na portaria, e o doutor Alfredo chamou a atenção, mas é bem mais comum hoje ingressarmos em hospitais, e a gente, às vezes, assume a administração de hospitais com frequência, e esses hospitais já têm seus protocolos elaborados, seus protocolos de segurança do paciente elaborado, seu sistema de notificação desenhado ali para que a comunicação dos eventos adversos seja feita, né? A portaria prevê também o apoio, e esse apoio tem sido dado para que as instituições implementem as ações de segurança do paciente, mas talvez dos eixos que a portaria
nos coloca, o mais sensível e o que menos avançamos foi a questão da capacitação, né? Foi a questão do treinamento, né? Então, fico muito feliz de ouvir o Dr. Alfredo falar que dentro de uma faculdade de medicina, no currículo médico, começa a se discutir questões de gerenciamento de risco, porque fui preceptor de residência durante muitos anos e hoje algumas das nossas dos estabelecimentos de saúde que administramos são os hospitais e escolas, e os profissionais, em especial o médico, não têm ideia do risco da sua atividade. Então, igual acontecia lá com o piloto antes do CRM, ele não consegue enxergar, ele acha que funciona normal depois de um plantão de 24 horas, que ele vai ter a mesma capacidade de raciocínio, que ele vai agir da mesma forma. Então, assim, ele não foi apresentado ao risco da sua atividade ao longo da sua formação. Isso acho que a gente ainda tem como um ponto fraco que precisa ser ajustado para que possamos ter uma evolução maior, né? E uma questão fundamental, já foi também um pouco abordada, é assim, como é que eu abordo a segurança no meu estabelecimento de saúde? Como é que eu trato essa segurança? É claro que virou até uma certa moda, né, se falar em segurança do paciente. Hoje temos o Dia Mundial da Segurança do Paciente, tem muito evento, muita gente formada em gestão de risco em saúde, muitos profissionais extremamente capacitados, mas como é que é a alta gestão da minha rede, como é que é a alta gestão do meu estabelecimento de saúde encara essa questão da segurança, aborda essa questão da segurança? Porque, como o Dr. Alfredo falou, cada instituição tem a sua cultura, mas a cultura de segurança é uma só. E há valores, né, indissolúveis, há valores pétreos na cultura de segurança que precisam ser incorporados na cultura da sociedade, daquela unidade, daquele estabelecimento de saúde. E como é que eu vou fazer isso? Como é que e hoje no mercado atual de saúde, onde a gente vê muitas incorporações, né, a gente vê aquele hospitalzinho que era um hospital individual, sozinho, e que desenvolvia alguma coisa de segurança do paciente e até ia bem. E vem uma grande rede e absorve esse hospital. Como é que essa rede encara os processos que já existiam lá, né? O IHI, o Institute of Healthcare Improvement, ele fala muito para a gente sobre aproveitar os embriões, né, no processo de melhoria, aproveitar os embriões que já tem na sociedade, naquela unidade, naquele estabelecimento. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente enxerga isso? E como é que a gente mede como nós estamos andando da nossa cultura, né? Hoje tem um formulário de medida de segurança, né? Tem uma pesquisa de medida de segurança, tem várias pesquisas, mas a mais prevalente é o Hospital Survey on Patient Safety Culture, que traz para você várias dimensões, são 13 dimensões da qualidade, da segurança do paciente, que trazem para você informações sobre as quais você vai precisar trabalhar. Identificar que valores da cultura de segurança não estão presentes na cultura daquele estabelecimento de saúde ou daquela rede de estabelecimento de saúde, que eu preciso engendrar ali, com o cuidado necessário para não criar distorções, né? Porque a gente sabe que falar do erro é complicado. Então, se eu falo do erro antes de um treinamento como esse que o Dr. Alfredo faz de forma brilhante, eu posso ter uma resposta não muito boa da minha equipe e, eventualmente, do meu gestor, que entende aquilo como uma falha dele, como um trabalho mal feito e acaba querendo esconder isso aí, né? Não é incomum a gente ver em hospitais gestores que pedem para não se fazer a notificação. Não notifica isso aqui não, porque o meu superior lá vai enxergar como algo negativo para o meu desempenho como diretor ou como gerente, e é melhor que isso não venha à baia. Então, assim, isso fica claro que essa pessoa não tem a capacitação em segurança necessária para trabalhar essas questões. Então, se eu entro atropelando, montando um modelo, uma fórmula de bolo, como o Dr. Alfredo também brilhantemente falou, chegando e empurrando aquela fórmula de bolo que a minha rede faz em outros locais, não é assim que eu vou conseguir fazer a segurança andar naquela instituição, né? Então, é muito importante a gente olhar com carinho para isso aí, para garantir a segurança no sistema como um todo. E uma última ponderação que eu gostaria de fazer é com relação à própria resposta que a sociedade dá hoje ainda sobre as questões do erro no sistema de saúde, né? Os nossos próprios conselhos de classe, aí não só o Conselho Federal e Regional de Medicina, mas das demais profissões da área de saúde, né, ainda conduzem de uma forma
às vezes, muito, embora o CFM tenha feito a Câmara, né? O Fridas participa da Câmara, mas quando a gente vê o Conselho Regional, e a gente trabalha com o Conselho Regional do Paraná, com o Conselho Regional do Pará, com o Conselho Regional de São Paulo, a gente vê que ainda não é uníssono o entendimento sobre a importância de se olhar os processos por trás de determinadas falhas e se apoiar fortemente isso aí, né? Por outro lado, a justiça também, né? A justiça não ajuda muito o desenvolvimento de uma cultura positiva no estabelecimento de saúde. Eu vou citar o exemplo daquele caso famoso da menina que recebeu vaselina na veia, né, aqui no estado de São Paulo, e que veio a óbito, né? Uma técnica de enfermagem pegou, tinham 2 frascos exatamente iguais, um deles com uma solução reidratante, outro deles com vaselina, mesma cor, mesmo frasco, mesmo rótulo, impresso naquelas impressoras matriciais antigas, né? E no mesmo armário. E aquele é um erro latente, né? É um erro latente. Alguém foi lá, pegou e administrou. O que a justiça fez para que isso não aconteça? Rigorosamente nada. A família demorou anos sem receber uma indenização que fazia jus pelo dano. O doutor Alfredo explicou que erro e dano são coisas diferentes, mas quando há dano, a justiça tem que intervir para que esse dano seja reparado, inclusive do ponto de vista pecuniário. A menina foi acusada de homicídio culposo, acabou com a carreira da profissional, e talvez se eu tivesse lá, eu tivesse pego o frasco errado, né, com aquele sistema que estava, com aquele erro latente que estava ali, sistema mal construído, processo mal construído, né, e o sistema não melhorou em nada, né, nada foi feito pela justiça para o sistema. Então, discutir no nível da justiça se câmeras arbitrais, né, para fazer mediação nessas situações, pagar a indenização é devido, o seguro está aí para isso, o erro aconteceu, é como acontece na aviação, né? Então, vamos ressarcir as famílias, o avião caiu, as famílias morreram, ponto. Eu tenho que ressarcir. E como é que a gente vai trabalhar para melhorar a segurança? Vai ser acusando por homicídio culposo o profissional? Ou será colocando que aquela rede, aquela instituição, aquele estabelecimento precise fazer melhorias, né, e um termo de ajustamento de conduta? Será que isso não melhora? E, por último, a imprensa, né? A imprensa, eu gostaria de ver a imprensa falando sobre incidentes, eventos adversos em saúde, assim como ela fala na aviação. O doutor Alfredo falou agora do recente acidente da Marília Mendonça, né? Ninguém chegou lá e falou que o piloto foi culpado pelo acidente, até agora, né? Já todo mundo, né, todos os programas CNN, Rede Globo, Manchete, todas as redes, né, são muito claras em colocar, olha, agora vamos investigar o que está acontecendo, ou o que aconteceu, onde pode ter sido a falha, dão aquelas informações relevantes e consolidadas, estava em dia lá o brevet do piloto, estava em dia a vistoria da aeronave, e agora nós vamos ver o que vamos fazer para não acontecer mais. Então, eu gostaria também de ver a sociedade, no caso a imprensa, agindo com relação aos eventos adversos em saúde da mesma forma. Acho que um overview no tempo rápido aí sobre as dificuldades que a gente tem, fico também à disposição para agora para o debate. Obrigado, Fernando, pela brilhante explanação. Vemos que a segurança do paciente é primordial para o funcionamento e a gestão das unidades de saúde, principalmente na rede pública e particular, né? Então, muito obrigado pela sua brilhante explanação, você e do Guariche. A gente está aguardando as perguntas. Posso fazer um comentário? Claro. Claro, é evidente. Vamos lá. Bem, eu acho que a coisa interessante é porque não tá muito claro o papel das pessoas dentro do sistema. Quando o Fernando Paraguó coloca que alguns gestores têm dificuldade de discutir o erro em função da imagem dano que pode ocorrer para a imagem da instituição, eles estão cometendo um grave equívoco. Ninguém discute que fazer um transplante de fígado, um transplante de coração, tem um risco inerente a esse procedimento. Não é igual a operar uma hérnia ou fazer uma cesariana. Mas as pessoas podem morrer numa cirurgia de hérnia e de cesariana. É óbvio que a mortalidade é menor. Mas existe qualquer atividade humana não pode ser estudada sem estudar a possibilidade do ser humano falhar. Na outra ponta, a gente vê uma preocupação muito grande de usar prontuários eletrônicos,
otimizar os processos de uma maneira como se fosse uma fábrica. Isso é ótimo para processos que estão bem definidos. Por exemplo, laboratório de análise clínica, ou usar a inteligência artificial no diagnóstico por imagem. Não há a menor dúvida que isso vai ser uma grande contribuição. Mas nós vamos continuar, enquanto humanos, precisamos de outros humanos para alimentar esse sistema. Então, é uma dissociação entre a que a tecnologia tem oferecido, e o prontuário eletrônico, para mim, é um desafio. Os prontuários eletrônicos são muito mal concebidos de uma maneira geral, tem inúmeras vantagens, mas falta um pouco daquela coisa que nós precisamos, é obter dados relacionados à segurança do que a gente pode aprender com eventuais erros. Outro fato que também ocorre, as instituições têm muita dificuldade de discutir entre elas os seus problemas. A gente tinha que ter mais fóruns para que instituições, grandes redes, né? Eu estou fazendo esse treinamento na Rede DOR e na Rede Casa. E eu peguei agora, começamos agora um trabalho grande no Glória DOR, que é um hospital novo. Então, é totalmente diferente o trabalho que eu estou fazendo lá que na Clínica São Vicente, que é uma clínica com mais tempo, como é diferente no Hospital Novos da Rede Casa, que são culturas totalmente diferentes, apesar de dois hospitais da mesma rede, tem particularidades que têm que ser colocadas. Então, a segurança tem que ter também dono. Nós temos que ter, principalmente, o Fernando Paraguai chamou muita atenção do pouco envolvimento que a maioria dos médicos tem em relação à segurança. Nesse aspecto, a enfermagem dá um show. Enfermagem, farmacêuticos, biólogos, eles são muito mais focados do que muitos médicos. Parece que a coisa não é tão importante assim. E o termo pior de todos é que é sempre discutido erro médico, não é discutido erro assistencial, que é uma coisa muito mais ampla. Outra coisa é a segurança do paciente. Eu acho que tem que ser segurança no sistema de saúde, que o profissional de saúde, bom profissional que comete o erro, a vida dele acaba, um pedaço dele também morre. Então, nós temos que tomar cuidado, proteger a segunda vítima, que é aquele profissional que, na melhor das boas intenções, infelizmente, cometeu um equívoco. Como o Paraguai citou muito bem o caso da vaselina, que depois teve o caso do café com leite, depois teve o caso do leite. São todos equívocos cometidos por técnicos de enfermagem ou por enfermeiros, mas foram erros médicos. Novamente, temos que discutir time. Todos somos importantes. Não existe medicina só com médico, mas também não existe medicina sem médico. Então, foi ótima essa oportunidade que a Rede Casa está nos dando de promover esse tipo de evento, para que a gente possa alertar, tem vários gestores que eu espero que estejam ouvindo e prestando atenção, e procurar, dentro da sua própria casa, a prata da casa é muito importante em desenvolver esse processo. Claro, enfim, pode-se pegar assistência externa, claro, isso é normal, mas eu tenho que ter as pessoas dentro para fazer isso. Existe uma regra básica dos esquadrões da Força Aérea Brasileira. Se em 3 meses não ocorre algum acidente, alguma coisa está errada. O oficial de segurança de voo é chamado e o comandante do esquadrão é chamado, porque sempre tem que ocorrer um acidente. É impossível uma pessoa entrar no hospital, ficar 10 dias, ser operado e ter tudo 100%. Sempre acontece alguma coisinha. E essa pequena coisinha que não deu em nada, não houve dano, é o avô, ou bisavô, ou mesmo o pai de uma fatalidade no próximo mês. É uma observação. Perfeito. Acho que o senhor fez uma colocação muito pertinente. Resumiu aí de forma muito pertinente. Eu lembrei o nome do René Malberti, que é o autor do livro que é uma referência, né? Quando ele fala que essa questão aí que é diferente, você trazer para dentro do sistema de saúde a investigação do erro, a análise do erro e as medidas de controle, né? As práticas de controle sobre esse risco. Às vezes a gente entra em alguns estabelecimentos de saúde em que é quase que impossível você fazer a sua atividade, porque de forma burocrática, às vezes, se criam tantos obstáculos que empurra o profissional para a violação, né? Porque ele não consegue fazer atividade, não consegue entregar aquilo que ele precisa entregar, e como a gente falou,
em saúde não dá para suspender o voo, né? Muitas vezes não dá para suspender o voo, e aí ele acaba cometendo uma violação. Então tem que se ter muito cuidado, né, com essa análise. A questão, o ponto sobre o doutor Alfredo falou, e talvez eu não tenha reforçado na minha fala, nós estamos falando aqui do erro, né? Nós estamos falando aqui da coisa não intencional. Não estamos falando aqui da violação, nós estamos falando aqui da ação criminosa, algumas vezes, que profissionais de saúde executam. Ninguém coaduna com isso. Existe uma coisa dentro da cultura de segurança que é a chamada cultura justa, né, que estabelece os critérios para saber se a pessoa merece ser responsabilizada ou foi uma falha num contexto de um sistema mal desenhado. Então, isso é importante a gente se perguntar sempre, em toda análise. Né? E há critério, a sistemática para isso. Né? Ela foi treinada, ela foi retreinada, como o Dr. Alfredo falou, existiu o procedimento desenhado, né? Ela não foi, não houve pressão de tempo, não tinha pouca gente, né? Ou ela não está dando plantão virado, etc. Então, tudo isso tem que ser avaliado para proteger o profissional de saúde, por um lado, mas também para responsabilizar quando alguma situação de violação, né, de algo intencional e deliberado, seja devidamente responsabilizado. Ninguém pode deixar de ser, isso faz parte. A gente tem que tirar as maçãs podres do saco. Né? Tem que fazer isso. E como é que vocês estão lidando, Paraguai? Vocês que estão com culturas bastante diferentes, isso. Tenho acompanhado o teu trabalho. Fala um pouquinho da tua experiência, como é que tem sido nessa parte, porque em vários estados. Né? A Redditor hoje também é outro exemplo extremamente desafiador. Né? São quase 70 hospitais. Entendeu? Isso daí tem um núcleo muito forte lá na rede. A Rede Casa agora está com 11 hospitais, também vai ser o outro grande desafio. Como é que a gente consegue fazer uma malha mínima factível? Acho que a primeira coisa, o senhor botou logo no início da sua explanação, é respeitar as culturas locais. Né? Às vezes a gente tem mais experiência, tem mais anos, tem mais cabelos brancos, tem mais anos na área de segurança, acha que vai chegar lá e vai fazer sempre como fez em outros lugares. Isso é um erro inequívoco, é um erro realmente cabal. Então, primeiro, chegar e entender a cultura da instituição que você está assumindo. Né? Então, o que já foi construído, como eu disse, você tem o exemplo do EHI, que embriões de gestão de qualidade e de segurança do paciente já existem naquela instituição, os profissionais do time interno que já entende o processo, né, que conhece a instituição, quem eu posso aproveitar nesse time, né, para compor o meu time, e identificar, né, através de ferramentas bem estabelecidas. Nós temos aqui uma ferramenta de auditoria que a gente aplica nas nossas instituições, que já faz um diagnóstico de processos de qualidade e segurança do paciente, e nós temos as pesquisas de qualidade e segurança, que a gente pode ver assim, que valores da cultura de segurança esse hospital ainda não tem, que valores eu preciso desenvolver, que valores são positivos, até para eu dar esse feedback. Cara, olha, isso aqui teu é muito bacana, eu vou inclusive levar para outros hospitais da minha rede, porque é melhor do que o que eu faço lá. Então, estou trazendo a tua experiência positiva nisso aqui. Agora, esse outro negócio aqui, você precisa... Né? A cultura da comunicação aqui não está legal, o pessoal tem medo de falar, vamos entender o que é. Você entende? Será que você, gestor maior, você entende qual o papel da segurança realmente no teu estabelecimento de saúde? E aí não tem forma de bolo, doutor Alfredo. Como o senhor falou, a gente precisa ter a humildade de entender que existem culturas diferentes, que não são necessariamente, por pensarem diferentes da gente, piores do que as nossas, mas a gente tem que saber muito bem onde a gente quer chegar e que valores a gente precisa inserir dentro daquela cultura. É dessa forma que a gente tem conseguido evoluir com a segurança. A gente, hoje, talvez seja a entidade beneficente no Brasil que mais certificou hospitais. Né? Então, a gente consegue evoluir com esse processo de uma forma positiva nos estabelecimentos, mas com essa visão aí. Você falou em certificação, Paraguai. Desculpa eu roubar a tua palavra, Hélio, mas é uma questão que me incomoda em particular. Você acha fundamental a certificação, a acreditação? Não acho, Alfredo. Eu acho que não. Mas a gente entende aqui a certificação. Eu costumo brincar com o pessoal o seguinte: minha mãe, né, que o senhor conhece, ela me acha o melhor cirurgião da face da Terra. Ela acha, mas provavelmente não sou. Por exemplo, o doutor Alfredo é 100 vezes melhor do que eu. Né? Então, eu tenho certeza que eu não sou, mas ela, minha mãe, ela acha.
Então, às vezes, quando a gente está olhando, o que a gente entende a acreditação como uma pessoa que não é a nossa mãe, olhando para a nossa forma de trabalhar. É claro que você precisa buscar entidades sérias, né? Buscar dentro dessa entidade séria profissionais, auditores que tenham essa capacitação. A gente faz essa discussão com os nossos IACs, né? Nossas instituições acreditadoras. A gente pede profissionais que tenham esse perfil. A gente já conhece, hoje trabalha com várias IACs, a gente já conhece os profissionais, então a gente sabe quem é que tem essa visão, porque eu quero que ele vá lá e olhe para mim. O que eu não vi de errado? O que eu ainda não vi? Por que eu não sou esse cirurgião tão bom que eu acho que sou? Vem cá e faz uma crítica a meu respeito. Então, nesse sentido, eu acho que ela é uma ferramenta fundamental para o gestor. Mas eu concordo com a sua mãe, você é um brilhante. Mas eu acho que exatamente, Paraguai, você colocou uma coisa importante, quer dizer, a acreditação, não há a menor dúvida que é uma ferramenta muito importante e deve ser estimulada. O problema é que a acreditação não termina quando você pega aquele papel e bota na parede. Ela tem que continuar. Ela começa. Começa. Então, o que a gente vê nesse processo de acreditação, no período de acreditação, o hospital fica tudo em polvorosa, parece que está havendo uma hecatone. Aí acabou a acreditação, parece que as pessoas vão esquecendo, né? Eu trabalho há muitos anos, trabalho com, enfim, tenho parceiro da polícia, do BOP, entendeu? O BOP não é acreditado por lugar nenhum, entendeu? Ele é acreditado todo dia, né? Então, a gente tem que ter toda a vida. Então, a gente tem que ter responsabilidade também, e as agências acreditadoras, elas são responsáveis por isso. No momento que uma agência acreditadora diz, olha, você está acreditado, ela está dando aval. Como eu acho que as faculdades de medicina deveriam ser responsabilizadas pelo tipo de profissional que coloca no mercado de trabalho. Como a gente também tem que discutir, como médico, exame de ordem. E o que está acontecendo com judicialização, infelizmente, é que foi uma resposta à sociedade à sua incapacidade de ter atendido um pleito justo. No momento que a gente pede desculpa, tem gerenciamento de crise para explicar, eventualmente, uma coisa inexplicável, a gente cresce. Isso, assim, é como educar filho. Se a gente não for duro com os nossos filhos, não vai ser a rua que vai educá-los. Então, cabe às instituições terem políticas de segurança e separar nitidamente o que é erro do que é violação. Eu não posso ser conivente com violação. No momento em que há violação, cabe à instituição, ao gestor ver. A gente vê num hospital grande, em que tem vários serviços, por exemplo, o paciente entra para a emergência, passa pelo raio-x, vai para o centro cirúrgico, vai para o CTI, vai para a enfermaria, complica, volta para o centro cirúrgico, vai para o CTI, volta para a enfermaria, eventualmente tem alta, eventualmente morre. Nesse processo de mudar de lugar, a gente percebe, mesmo nos hospitais, culturas diferentes do próprio hospital. Isso é a coisa que mais angustia a gente perceber. E quando a gente pensa numa coisa sistêmica, como internamente, muitas vezes a gente deixa de ter isso porque está faltando uma coisa que alguns hospitais estão fazendo para valer, que são reuniões clínicas em que as complicações são discutidas e há um interesse realmente num ambiente adequado, sem falar no corredor, sem falar no restaurante do hospital, mas uma discussão séria, científica. Todos nós lucraríamos muito com isso. E, em termos de gestão, quanto que custa uma queda de leito? Quanto que custa uma escara? Custa muito mais caro do que você treinar uma pessoa. Doutor Hélio, eu acho que a gente está com o tempo estourado, né? Acho que nós esgotamos o assunto. Eu não vi nenhuma pergunta, não veio nenhuma pergunta. Eu acho que a gente esgotou o assunto em relação à segurança aqui nesse painel. Eu acho, Hélio, você que está chefiando lá, principalmente meu convívio com você, tanto na Casa de Portugal como lá no Hospital do Câncer, não é muito simples a gente lidar o dia a dia com os colegas. Mas a gente está batalhando, e eu acho que todos os hospitais devem procurar desenvolver lideranças para que capitaneiem esse processo.
Se não houver Sem dúvida. liderança em relação à segurança, a gente não vai avançar. E eu acho que simpósios que colocam a segurança como um dos itens, a gente vai conseguir melhorar muito, porque a gente vai aprender muito. E tem uma palavra que eu aprendi outro dia, que segurança é o item mais barato quando adquirido de segunda mão. Quando eu aprendo a segurança com o meu erro, é muito mais caro quando eu aprendo a segurança com o erro do meu vizinho. E a gente teria que arrumar uma maneira honesta, clara e realmente fraterna para que a gente, num ambiente adequado, com as suas ponderações adequadas, que a gente pudesse discutir as nossas eventuais falhas para contribuir para a coisa mais linda que existe na face da Terra, que é um ser humano cuidando de um outro ser humano. Não existe coisa mais bela do que nós cuidarmos de uma outra pessoa. E médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, nós somos cuidadores de pessoas. Nós cuidamos de pessoas que estão doentes, e não o inverso. Às vezes, a gente aprende a tratar a doença, esquecendo de cuidar dos pacientes. Eu acho que a missão mais bela que tem é ser cuidador de pessoas. Queria agradecer ao Paragor e o Hélio de terem me chamado aqui para estar aqui com vocês nesse momento aqui tão importante. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado, Fernando.